Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa coluna. E hoje trataremos de um assunto muito importante. Creio que talvez tão comum que já quase nem se fala mais sobre ele. E talvez não se dê tanta importância sobre ele na sociedade moderna. Falaremos hoje sobre a honestidade. Afinal, você se considera uma pessoa honesta? Você tem a honestidade como um padrão ético, como um dos grandes valores da sua vida? Sabe, nem todos concordam com a honestidade como uma regra de viver e de prática na sua vida. Estou lembrando aqui de uma pesquisa feita por volta do ano 2000 pela revista Seleções, uma das mais lidas e traduzidas no mundo, sobre honestidade. A pesquisa consistia em algo muito simples. Em 50 países de variados lugares do mundo, dos 5 continentes, foram até os lugares mais remotos como o Nepal, mas também vieram ao Brasil. E nessa pesquisa consistia em carteiras eram propositadamente perdidas com alguns documentos e valores monetários, dinheiro. E a pesquisa consistia em averiguar quantas carteiras eram devolvidas exatamente como haviam sido perdidas. Você tem uma ideia de como o Brasil ficou colocado nesse ranking? No Nepal, as carteiras, metade delas foram devolvidas. Na Dinamarca e na Finlândia, países europeus, todas foram devolvidas com os seus devidos pertences. Você pode estar perguntando, mas e no Brasil? Como é que ficou? No Brasil, a honestidade ainda tem que ser aprimorada na vida das pessoas como valor agregado, a começar na família, como parte da educação. Depois estendido na escola, no trabalho, em nossas instituições. Por que no Brasil? Não pense você que foi tão desesperador assim. Pouco mais da metade das carteiras foram devolvidas. Porém, quase todas elas continham os documentos intactos, mas o dinheiro não foi devolvido não. Uma triste realidade para um país que tem tanto potencial. Sabe, o ato de larapiar as coisas, e você talvez tenha se perguntado, palavra um pouco incomum, larápio. Todo mundo conhece um larápio, alguém que rouba alguma coisa. Aquele que surrupia, aquele que sempre quer levar vantagem. A palavra larápio tem uma origem já bastante antiga. Ela veio da antiga Roma. Em Roma, perto de Roma, havia um porto muito importante, o porto de Ostia. E esse porto, lá chegavam mercadorias do mundo inteiro e um grande comerciante que importava mercadorias para vender em Roma era Lúcius Antônios Rufus Appius. Era um dos mais bem-sucedidos, mas também era um dos mais desonestos que Roma já conheceu. E nas suas mercadorias sempre estava escrito o seu nome. Como o seu nome, como daquela época era muito comum, eram compridos, então ele escrevia, preste bem atenção, L de Lúcius, A de Antônio, R de Rufus, ponto e o seu sobrenome, Appius, que significa abelha. Então as pessoas olhavam e já viam ali, L-A-R, Appius, larápios. O larápios, ele simplesmente, quando via uma mercadoria sendo colocada no cais do porto, sem a devida identificação, ele mesmo e seus comparsas iam lá e colocavam larápios na mercadoria e se apropriavam dela. Por isso que quando as pessoas davam falta e com o tempo perceberam que era o larápios quem fazia isso, e a palavra larápio foi
se transformando em significado de ladrão, de pessoa desonesta. E onde é que nós podemos ser desonestos? Talvez nenhum de vocês tenha assaltado um banco ou roubado um carro, mas se fez isso, por favor, entregue-se à justiça. Vamos ser honestos. Mas existem formas diferentes. Sabe aquele troco do supermercado que você recebeu a mais? E se deu conta na sua casa e resolveu, um dia eu devolvo, e não devolveu nunca mais? Sabe quando você é um representante comercial e você vai tirar no restaurante uma nota e a sua refeição ficou em 20 e você pede, tira uma nota de 30 aí eu ganho um dinheirinho a mais? Sabe quando você pratica pequenos atos de desonestidade que vão preparando o seu coração para atos maiores? Sabe quando você sonega os seus impostos? E eu aqui nem quero comentar sobre a carga tributária brasileira, mas a partir do momento que é lei, sonegar é crime. Então, nossos amigos que nos acompanham nesta coluna, a honestidade é uma necessidade dos homens íntegros e corretos nos nossos dias. A Bíblia não é diferente quando ela fala sobre homens honestos. Existe um livro na Bíblia chamado o livro de Levíticos, que foi também uma espécie de constituição sobre como reger o povo de Israel. E aqui no livro de Levíticos, o capítulo 19, os versos 35 ao 36, vem dizendo o seguinte: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo hin, que eram medidas da época. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Interessante como Deus sempre fez questão que seus filhos fossem justos. Conheci uma vez um comerciante de aquilo que nós chamávamos antigamente de vendas. Quando nós íamos comprar lá a granel, por quilo, colocava-se na balança. Você ia comprar arroz, feijão, açúcar, fubá, e sorrateiramente ele colocava um dedinho na balança para poder realmente aumentar o peso, vender menos, recebendo mais. Pequenas desonestidades vão mocando, minando a pessoa que realmente precisa viver uma vida de integridade. Sabe? O Salmo 15, se você um dia tiver a oportunidade de lê-lo, ele vem dizendo que os desonestos, aqueles que não agem com justiça, jamais poderão sonhar em ser um cidadão do céu. Um conselho: tire o dedo da balança, peso justo, devolva o troco que veio a mais. Não vamos incorporar o senhor Lúcius, Antônio, Rufus, Ápios em nossa vida, em nosso cotidiano. Honestidade traz para a sociedade homens, mulheres, jovens, e ensinem as crianças, porque os honestos transformam a sociedade num lugar bem melhor para se viver. Fica aí a dica, e fica muito mais do que uma dica, um convite para você participar ainda mais, ou começar agora, a ser uma pessoa plenamente honesta. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.